Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos, procurando entrarmos em sintonia com os nossos amigos do plano espiritual que nos acompanham nessas atividades da noite de hoje e sobretudo com o mentor desta casa, Sebastião Marte, com os mentores das atividades que aqui se realizam no decorrer de toda a semana e principalmente com Jesus e com Deus. Jesus, que é o nosso guia, que nos mostra o caminho a seguir através dos seus ensinamentos, nos mostrando a necessidade de colocarmos em prática tudo que ele exemplificou quando aqui esteve. E também em sintonia, acima de tudo, com Deus, nosso Criador. Assim, querido Mestre Jesus, agradecemos a Ti por essa imensa oportunidade de estarmos mais uma vez na casa de Sebastião Marte para participar das atividades que trazem aqui a Tua doutrina de amor, de fé e de esperança. Pedimos mais uma vez ao patrono desta casa, Sebastião Marte, que também nos permita dar início às atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, nosso irmão Nelson vai fazer a palestra dessa noite, que ele possa nos trazer os esclarecimentos necessários sobre o tema Fora da Igreja não há salvação. Então, seja bem-vindo. Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, como sempre é muito bom estar aqui na casa de Sebastião Marte e vamos pedir a Deus mais uma vez, a Jesus e os mentores amigos, que nos intua da melhor forma possível para que todos nós possamos juntos aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus. E agora, para falar do tema da noite, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata, fora da igreja não há salvação. Se a gente parar hoje e pensar nos dias de hoje, tem muita coisa acontecendo na nossa volta no Brasil e no mundo, que faz com que essa frase deixe muito a desejar. Porque, infelizmente, muitas correntes religiosas pelo mundo afora têm causado muitos problemas. Aqui no Brasil mesmo, muitos centros estão sendo queimados por essa observação. Se não for da igreja X, você é do demônio, você vai para o inferno, e etc, etc. Então são colocadas essas frases aí na mídia. Infelizmente, algumas ramificações religiosas têm usado muito isso para levar as pessoas a cometerem muitas coisas erradas. Mas para falar do nosso Evangelho, nós vamos pedir licença a vocês, vamos ler o que tem lá no item 8, que é muito interessante, bem claro. Na máxima, fora da caridade nossa salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se entendem e se estendem as mãos, oram uns pelos outros. Já com o dogma, fora da igreja não há salvação, eles se lançam em anátema, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados e sem retorno. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinos do Cristo e à lei evangélica. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, aqui, bem claro. E tem outro item 9, que é muito interessante também. Fora da verdade não há salvação. Seria equivalente a fora da igreja não há salvação. E também é exclusivista esse texto, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de a possuir inteiramente, quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? Todo dia as coisas estão mudando. O mundo muda, o mundo não para. A Terra gira o tempo todo.
A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevadas. E a humanidade terrestre não o poderia pretender, porque não lhe é dado a tudo saber. Ela não pode aspirar senão uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Então, mesmo que muitas correntes religiosas falam, eu tenho a verdade, aqui, a verdade está aqui, a verdade está ali, eu detenho, Jesus Cristo apareceu ali, não sei quem apareceu ali. Cuidado, cuidado. A nossa missão como seres eternos, espíritos hoje encarnados, mas nós vamos galgar a evolução, nós temos que questionar, julgar, peraí, isso está certo ou está errado? Nós temos esse poder, esse direito de fazer isso em todos os sentidos, em qualquer situação. O que acontece hoje com as fake news? Nas trevas, infelizmente, existe lá um lugar chamado Vale da Mentira. E esses espíritos estão aqui soltos, intuindo as outras pessoas a propagar dias e mais dias a mentira sobre as pessoas. E muitas pessoas incautas, infelizmente, replicam essas mentiras dentro das próprias correntes religiosas. Quem já não ouviu aqui, você é espírita, isso é coisa do demônio. Quem já não ouviu isso? Nós ouvimos isso direto, não é nenhuma mentira. Nós ouvimos isso. Esse ano mesmo aqui em Brasília, 2 centros de Umbanda já foram queimados. E aí? Por causa disso, fora da igreja não há salvação. Se você for no centro, você está condenado a ir para o inferno. E para ilustrar essa situação que a gente está falando aqui, é uma história muito interessante, como tem outras muitas histórias, mas nós escolhemos a história de Joana d'Arc, uma menina francesa, 17 anos, que trouxe uma coragem ímpar, que no planeta a gente não viu ainda. Então é uma história interessante, nós vamos começar a falar, e a gente pede para prestarem atenção nas datas, nas coisas, porque é bacana, você viaja. Quem não leu vai ter a oportunidade de aprender. Quem já leu vai relembrar sobre a história de Joana d'Arc e sentir o que ela viu, o que ela passou. Primeiro, a França, como todos os lugares do planeta, no início, principalmente nessa época, na era medieval, no ano 1400, 1500, existia muito conchavos. O cara era rei aqui, o outro era rei ali, vamos casar minha filha com seu filho, aí a gente fica tudo na mesma coisa, continua todo mundo ganhando. Era assim. Até parece que não tem hoje, né? Mas era assim. E a Inglaterra, separada da França pelo Canal da Mancha, começou a invadir a França. Com isso, olha, tem um parente aqui, tem um parente ali, vamos fazer um casório, e foi juntando, foi tomando o território. E durante 100 anos, que dizem, né, a Guerra dos 100 anos da França, na realidade foram 116 anos de guerra, não foi só 100 anos. Começou lá em 1328. O rei Charles IV, ele morreu. E não tinha substituto, não tinha herdeiro, não tinha filho. Aí o pessoal, e agora? Quem que vai tomar conta? Quem vai herdar o trono do rei Charles IV? 1328. Tinha o Henrique III, que era um rei da Inglaterra, mas ele era francês. Olha como é que é um negócio complicado. Ele era francês, mas era rei da Inglaterra. E ele era primo do Charles IV, que é Charles é a mesma coisa. Ele falou, opa, eu que vou assumir lá na França, porque eu sou rei, mas eu sou francês. E tinha um sobrinho, o Felipe IV também, que era francês, falou, não, eu sou francês e estou aqui, quem vai assumir sou eu, e começou a guerra. Um francês que era rei na Inglaterra, queria tomar o trono da França, e porque era primo, o outro era sobrinho, começou a guerra. Começaram a se guerrear durante 9 anos, foi uma guerra ferrenha. E a Inglaterra, com seu poderio militar, foi invadindo a França, invadindo devagarinho, comendo os pedacinhos, foi comendo os pedaços. O que aconteceu? O pessoal ficou meio desanimado. O francês não queria brigar. E o inglês foi tomando espaço. No ano de 1412, nasce em Domremy, né, uma cidade lá da França, no interior da França, Joana d'Arc. Camponesa, pobre, os pais dela também eram camponeses, eles arrendavam o terreno, nem dono da terra eles eram, vivia do que eles plantavam, do que eles comiam, cuidava das ovelhas,
E ela nasce lá. Nesse tumulto ela não era pequenininha, e o povo francês, muito triste, né? Porque não tinha ninguém para defendê-los, sim, heroicamente. Ficou muito desanimado. E aparece uma vidente, olha que interessante, uma vidente, já naquela época, uma vidente chamada Maria d'Avignon, que fala assim: vejo descer dos céus uma virgem à sua armadura para salvar nosso país. Escutai-a, escutai-a, pois ouço os seus galopes nos campos e nas florestas. A mulher falou isso. Joana d'Arc tinha acabado de nascer, ela não conhecia ela, mas ela falava isso para todos os cantos: ó, vem uma mulher aí que vai salvar a gente, uma virgem que vai salvar a gente. Que bacana. Mediunidade já, 1412, quando Joana d'Arc nasceu. Então, quando começou aos 13 anos, Joana d'Arc começou a ouvir espíritos. Aos 13 anos. 13 anos, a menina, criada no mato. O espírito fala assim para ela: Joana, filha de Deus, sê boa e cordata, frequente a igreja, põe a tua confiança no Senhor. É preciso que vais em socorro ao Delfim. O que era o Delfim? Delfim era o cara que supostamente ia ser o herdeiro do rei, que estava escondido num canto lá, porque a Inglaterra invadindo a França, escondia um cara que possivelmente poderia ser o rei pelo sangue, mas não aparecia. Era o Delfim. É preciso que vais em socorro ao Delfim, para que, por teu intermédio, ele recobre o reino da França. Aí a Joana retruca, ela com 13 anos, falando com o espírito: eu sou uma pobre rapariga, não sei ler, não sei escrever, não sei cavalgar e muito menos guerrear. Ela não sabia nada, só que ela sabia cuidar das ovelhas e das plantas. Uma menina de 13 anos. Aí ela recebe a resposta assim: filha de Deus, vai, serei o teu amparo. Estavam presentes falando isso para ela São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida. 3 espíritos de luz falando com ela isso, com 13 anos de idade. Aí ela começou a ficar curiosa, né? E vira e mexe, ela encontrava com eles nos campos que ela trabalhava, até que ela resolve, com 17 anos já, no ano de 1429, fala: vou sair de casa, eu tenho que ir fazer essa minha missão, com 17 anos. O pai dela, ela tinha 5 irmãos, ela era a única mulher, tinha 4 irmãos homens. O pai falava assim: olha, sua irmã está dizendo que anda ouvindo umas vozes aí, está vendo os espíritos. Se ela tentar fugir daqui de casa, você joga ela no rio, que se vocês não jogarem, eu vou jogar. O pai dela falou isso para os irmãos. Como ela ouviu isso, ela falou assim: eu vou ter que sair daqui de casa de madrugada. E fez. Joana d'Arc, com 17 anos, os pais estavam dormindo, os irmãos também, ela se ajoelha no quarto, faz uma prece, olhando para os pais deitados, dormindo, e sai. Sai a caminho de Chinon. Chinon também é uma outra cidade na França, e essa cidade, ela tem o que de diferente? O filho do rei que havia morrido, chamava Charles VII, estava lá escondido. Ele era o Delfino. Só que acontece, ela não conhecia ele. Os espíritos falaram para ela: vai para Chinon, que lá você vai encontrar ele. Uma menina, 17 anos, não sabia cavalgar, nem ler, nem escrever e nem lutar. Imagina só. E ela sai arrebanhando gente junto com ela, levando soldados. E os soldados vão ficando inflamados junto com ela. Soldados franceses que acreditavam na independência da França vão acompanhando ela. E ela vai criando um grupo grande até chegar lá em Chinon. Só que ela não tinha lutado ainda com ninguém. Chega em Chinon, que bacana. Esse Delfino, que era o Charles VII, que ela não conhecia, nem ele conhecia, ela falou assim: olha, está vindo, a menina está vindo aí encontrar comigo. Vamos ver se ela é enviada de Deus mesmo. Ele trocou de roupa, colocou uma roupa de um funcionário qualquer, colocou outro cara vestido de rei, lá sentado, tinha 300 pessoas no salão. Quando Joana entra no salão, ela vai direto para ele,
para o rei de verdade. Não foi no rei que estava vestido, não. Vai direto para ele que estava disfarçado, se ajoelha e fala. Muito nobre Senhor, fui enviada por Deus para trazer ajuda a você e ao seu reino. Inspirada pelas visões de São Miguel Arcanjo, de Santa Catarina, de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia, vou libertar Orleans e levar você para lá, até Reims, para que seja coroado o rei da França. Olha só que coisa de mediunidade. Uma menina de 17 anos não conhecia o rei, ela não conhecia o cara. Como é que ela foi até ele? Aí ele falou, como é que você chegou até aqui? Os espíritos me falaram, meus amigos aqui me falaram que era o Senhor. Olha que bacana, mediunidade. Mas na época, isso era tido o quê? Como feitiçaria. Quem ouvia os espíritos, conversava com os espíritos, era tido como bruxo, né? Era colocado na fogueira, porque bruxo, porque não acompanhava o que a igreja ensinava na época, que nessa época era o auge da Inquisição, 1400 era o auge da Inquisição. Né? Os grandes inquisidores faziam tantas atrocidades lá e por causa disso consideravam uma pessoa herege, pronto, bota na fogueira, queima, tortura, acaba com o problema, porque não está seguindo o que a igreja manda. O que acontece? Ela vai para Chinon, convence o rei, olha, nós temos que sair daqui, nós vamos para Orleans, que lá nós vamos tomar Orleans também. Aí começou a inflar, os franceses começaram a se inflamar e foram junto com ela. E as pessoas dizem no livro, esse livro é interessantíssimo, é um livro chamado de Leon Denis, francês também, espírita, todo mundo conhece Leon Denis, Joana a Médium, é pela FEB esse livro, está lá a história, essa história está toda lá. Quem quiser depois ter a curiosidade de ler, está lá essa história. O que acontece? Ela pressentia os ataques, quando ela vinha com a tropa, eu ficava andando aqui, ele é na frente, que eles estão vindo do outro lado, e recuava. Quem falava isso para ela? O pessoal começou a acreditar. Ela realmente é uma santa, é uma deusa. Como é que ela sabe? Aí começavam os ataques, as armadilhas a aparecer e não pegavam ela de jeito nenhum. Indo de Chinon para Orleans. E lá também conquistou Orleans, fez o sucesso, isso já levando o rei, junto com ela. E a tropa aumentando. Chinon, Orleans. Aí, olha, o senhor, ela fala para o rei, segundo a igreja, que ela obedecia, muita igreja, tem que ser coroado lá em Reims, uma cidade de Reims, que também fica a 160 quilômetros de Orleans, é tudo ali em volta de Paris, 160, 200, 150 quilômetros. Você tem que ser coroado em Reims. Foi lá, conseguiu coroar o rei em Reims, o rei, pronto, agora a França tem o rei de novo, rei Charles VII. Só que como a gente sabe, né, a inveja, né, a ambição, a ganância das pessoas é muito grande. E tinha um grupo chamado os Borgonhões, que eram do norte da França, que apesar de ser franceses, eles queriam o governo da Inglaterra, eles achavam melhor o governo da Inglaterra. E começaram a pressionar o rei, cuidado com essa menina aí, essa menina, não sei o que, vai levar a França a derrocada e tal. Começaram a armar um monte de coisa em volta dela, dificultaram a ida dela de Reims para Paris, que ela queria ir para Paris, tomar Paris, que tomando Paris, pronto, a França estava de volta com todo o poder do reino sobre a França, né, Paris. Mas eles seguram ela lá, em Reims, o rei, mais outros caras. Não vai agora não, espera um pouco, enrolaram ela bastante, quase um mês, para não sair de Reims. Quando ela sai de Reims para Compiègne, que é outra cidade também a 90 quilômetros de Reims, numa ponte, tinha uma emboscada lá. Alguns franceses, junto com os ingleses, prenderam ela. Os próprios franceses, que eram inconformados, que, imaginam, general, um monte de oficiais militares da França mesmo, serem mandados por uma menina de 17 anos que não sabia ler nem escrever, nem lutar. E pegaram ela, entregaram ela para um senhor bispo, um forte da Inquisição na época, chamado Pierre Cauchon. E esse Pierre era ruim, era muito ruim. Ele mais um grupo de 70 pessoas fizeram um processo, vamos julgar ela aqui, porque, em primeiro lugar, o erro dela é vestir roupa de homem, que ela cortava o cabelo curtinho, tinha uma roupa branca, uma armadura de ferro em prata, né, toda prateada, empunhava a espada, e ele falou, você está vestindo roupa de homem, não pode.
Uma mulher não podia vestir roupa de homem, olha só, um crime contra a igreja, que não há salvação. E ouvir os espíritos, isso é coisa do demônio, ninguém ouve espíritos, isso é coisa do demônio. Então prenderam ela por esses 2 crimes principais, inventaram mais os outros, mas esses são os principais crimes que eles imputaram a ela: se vestir de homem e ouvir os espíritos. Aí começa o martírio dela. Isso aí já em 1429 para 1430, ela já com 18 para 19 anos. Foi presa e ficou quase 1 ano sendo torturada, levada de uma cidade para outra. Leva para cá, leva para lá. Agora vamos imputar mais um crime para ela aqui. Toda a cidade inventava outros crimes para ela e torturando ela. E ainda tinha um grande problema, que ela era virgem. Aí falou, olha, ela como virgem não pode ser condenada, que pela igreja aqui, pelo que está escrito, nós podemos condenar uma virgem. Imagina só naquela época medieval, como ela sofria. E ela está uma hora lá, presa. E ela fica assim, muito triste. E fala para os amigos que tinha alguns franceses que não podiam fazer nada, mas sempre ficavam ali, tentando ajudar ela de alguma forma. Fala, bons amigos e queridos filhos, sabei que me traíram, me venderam por 10.000 em moedas de ouro. Foi vendida a ela. Os próprios franceses venderam ela para os ingleses. Dentro em breve, dar-me-ão a morte, orai por mim. E na prisão ela ouve a voz, Joana, serás libertada por uma grande vitória, recebe tudo com resignação e não te aflijas por causa do teu martírio. Virás, enfim, para o reino do paraíso. E ela, toda hora, eles faziam pergunta, mas renega esse Deus aí que você está falando que você está ouvindo, é o demônio. Abjura. Você fala para nós aqui que você não está ouvindo nada, que a gente te solta. Ela, não, eu estou ouvindo. E ela falava assim, que bacana. Um bispo chamado Bispo de Beauvais, que é uma cidade. O que tem a dizer para todos nós aqui? Aí ela fala assim, dizeis que sois meu juiz, pois não sois. Mas tende o cuidado de não julgar mais, porque ao do contrário, vos exporeis a grande perigo. Advirto-vos, a fim de que, se o nosso Senhor vos castigar, eu tenha cumprido o dever que me cabia de vos prevenir. Vindo da parte de Deus, nada tenho a fazer aqui. Mandai-me de novo a Deus, que é de onde eu vim. Ela não negava. Deus está falando comigo aqui. Deus está comigo aqui. O tempo todo ela não negava. Aí o Pierre Cochon, que era o grande, o carrascão, falou para ela assim, Joana, entre Deus e ti existe a igreja. Olha que pretensão. O bispo, inquisidor. Entre Deus e ti há a igreja. Queres sim ou não submeter-se à igreja agora? Aí ela responde, vim ao encontro do rei para salvar a França, guiada por Deus e seus santos espíritos. E a essa igreja, a lá do alto, eu me submeto, repetindo tudo que tem dito e feito até agora. Quer dizer, não aceitou de novo o que os bispos estavam querendo que ela falasse. Abjura, renega o Cristo aí, não sei o que, o Deus que você está ouvindo. Ela, não vou falar isso não. E na manhã do dia 30 de 5 de 1431, na cidade de Compenha, onde foi a armadilha feita por ela, né? Acordaram cedo, vai ser hoje, você vai ser colocada na fogueira. Vamos colocar você na fogueira, que você é um herege. Você cometeu todos esses crimes, uma lista de crimes imensos que criaram para ela. E ela fala assim, chorando, ai de mim, trato-me horrível e cruelmente. É preciso até que o meu corpo, intacto e puro, jamais conspurcado, seja hoje consumido e reduzido às cinzas. Ah,
Preferia eu que me decapitasse 7 vezes a ser queimada. Invoco a Deus agora por testemunho das grandes ofensas que me fazem. Eles começam a tocar fogo nela, e ela ali, começando o fogo nas pernas já, pegando fogo já. O Pierre Canchon de novo fala: abjura agora que a gente apaga o fogo. A gente apaga o fogo aqui agora para você sair da fogueira. Você ouve os demônios ou não? Forçando ela a falar, queimando na fogueira. Ela: sim, minhas vozes são de Deus. Quer dizer, não falou que era o que eles queriam. Minhas vozes nunca me enganaram. E pediu para o rapaz que estava do lado dela, um francês: segure, por favor, esse crucifixo diante dos meus olhos, para que eu possa vê-lo até morrer. E fica o rapaz segurando o crucifixo na direção do rosto dela, ela amarrada, queimando na fogueira. E as 3 palavras que ela fala por último são: Jesus, Jesus, Jesus. E morre queimada. Joana d'Arc, 30/5/1435. As cinzas delas foram jogadas no rio Sena. Tem um historiador, que o próprio Leon Denis coloca lá dentro do livro, uma parte que ele colocou muito interessante, é um historiador chamado Henri Martin, em 1855, que falou o seguinte: sim, a humanidade caminhou muito e o mundo progrediu. Não mais se pode dar a morte na cruz ou na fogueira aos enviados de Deus. Fecharam-se as masmorras e as salas de torturas. Desapareceram então os patíbulos. Entretanto, outras armas se levantam contra os inovadores, contra os porta-vozes da ideia nova. Essas armas são a chacota, o sarcasmo, a calúnia, a luta surda, que sempre continua. Mas, se as temíveis instituições da Idade Média, com todo o seu arsenal de suplícios, se os patíbulos e as piras foram impotentes para deter a marcha da verdade, como poderiam até hoje embaraçá-la? Soa a hora de que o homem não mais admite no domínio do pensamento outro soberano que não a sua consciência e a sua razão. Olha que bonito. Por isso, devemos conservar-nos fiéis ao eterno direito que nos assiste de julgar e compreender. Aproxima-se, chegou mesmo o momento que todos os erros do passado têm que comparecer em plena luz à barra do tribunal da história. Já se reconsideram e explicam as palavras e ações dos grandes missionários, dos mártires e dos profetas. A todos os olhos, elas apresentam o brilho novo. Breve, o mesmo sucederá às sociedades e instituições de outrora. Outras e umas serão julgadas por uma vez e só conservarão o ascendente moral, a autoridade, aqueles que souberem dar ao homem mais meios e recursos para pensar, mais liberdade para amar, elevar e progredir. Henri Martin, um historiador que está no livro desse livro que a gente falou. Mas o interessante dessa história toda aqui bacana, né? A gente conheceu agora, quem não conhecia, é que no livro chamado Crônicas de Além-Túmulo, do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto Campos. Humberto de Campos estava um dia, em espírito, ele diz, em espírito, sentado e foi levado até essa cidade, ao Oriente Médio lá, em Orleans. Aí viajou para cá, viajou para lá, levaram para ele para começar a ver algumas coisas, ele não estava entendendo, né? Viu os lugares que Joana passou, depois levaram ele lá em Jerusalém, em espírito, Humberto de Campos. Ele fala que chegou na beira do Rio Jordão e viu uma pessoa sentada de costa, chorando. Ele falou, era uma pessoa que parecia até simpática, mas estava chorando. Ele foi, se aproximou e conversou com essa pessoa. Humberto de Campos conversando com o espírito. Quem era esse espírito? Quem era? Vamos falar logo antes, né, para ficar a curiosidade diminuir. Era o espírito de Judas Iscariote, que entregou Jesus, não é? Por 30 moedas.
Ele fala, depois do suicídio, tem uma conversa longa, mas o trecho aqui interessante é esse aqui. Depois do suicídio, fala para o Judas, depois do suicídio, quando você viu que entregou Jesus e você se suicidou, na hora, você conseguiu aliviar o seu remorso? E, olha bem, Humberto de Campos perguntando para Judas. Ele fala assim, o remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submeti-me a século de sofrimento expiatório sobre minha falta. Séculos. Sofri horrores das perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado, vítima da felonia e da traição, deixei a terra nos derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XIV. Ou seja, é o mesmo espírito. Joana d'Arc é o espírito de Judas. Está aqui no livro, está escrito no livro do Chico Xavier. Desde esse dia em que me entreguei por amor ao Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltaram, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas encarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão na minha própria consciência. Aí Humberto de Campos fala para ele de novo, e Jesus? Você encontrou com Jesus? Perguntou. Humberto de Campos perguntou para Judas. Ele fala em lágrimas, quanto ao Divino Mestre, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo ele aos seus algozes, porém há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e retalho por todos os preços, em todos os padrões de ouro amoedado. Quer dizer, continua hoje sendo vendida hoje ainda. Tem muita gente. A gente não vê isso. E Humberto de Campos afirma, é verdade. E os novos negociadores do Cristo não se enfocam depois de vendê-lo. Então, meus irmãos, como a gente fala, quando vem um tema como esse, para mostrar para a gente, olha, fora da igreja não há salvação, nós temos que parar, lembrar, ver essas histórias, que tem muitas, essa aqui é uma delas, para mostrar para a gente, nós temos condição de julgar sim. Quando você vê uma notícia falsa aparecendo na sua tela, no seu WhatsApp, no seu Instagram, cuidado. Fala, pai, isso aqui não está de acordo não concordo com isso aqui não. Julgue, pode julgar sim, é verdade ou não, eu não acho que isso é verdade, vai pesquisar para saber se é verdade ou não. E não propagar um monte de mentira, igual tem um monte de gente aí propagando mentira, dentro de algumas religiões sim, infelizmente. A gente viu no Espírito Santo uma mulher que foi morta. Por quê? Falaram, aquela mulher lá matou não sei quem, saiu na rede que ela era assassina, e ela não tinha feito nada e espancaram ela até a morte. Porque a rede estava contaminada de mentira. Então, quando a gente tem o poder de estudar, de ler, de entender que a nossa irmã Joana d'Arc não sabia nem ler nem escrever, o que ela fez, quanta coisa que ela fez em 2 anos só. A gente tem esse poder de ler, escrever, de saber, discernir. Vamos usar isso para o bem, vamos usar isso para progredir, evoluir, ajudar as pessoas a aprender as coisas boas e não propagar mentira. Porque a mentira está em todo lugar, infelizmente, dentro de algumas religiões. A religião salva alguém? Não. Religião nenhuma salva ninguém. Quem que salva a gente? São nós mesmos. Nós é que nos salvamos. Por quê? Entendemos que tem um Deus acima de tudo, Jesus, o nosso irmão maior, que trouxe os exemplos para nós. E através dos exemplos que ele trouxe, os outros mártires que trouxeram para nós como devemos viver, que nós vamos aprender, não, isso aqui que é o certo. E o que é que cobra da gente? A nossa consciência cobra da gente, isso é certo, isso é errado. Não precisa ninguém falar, nem religião, nem igreja nenhuma. A nossa consciência fala, ó, isso que você fez está errado. Por quê? A nossa consciência é a presença de Deus em nós. Nós não somos filhos de Deus, o DNA dele está na nossa consciência. Nós somos filhos de Deus e sabemos o que é certo e o que é errado. Mas, às vezes a gente esquece, não, deixa isso para lá. Então, meus irmãos, é isso. Nós temos o poder na mão
de observar muita coisa. Estamos aqui criticando a igreja? Não. Infelizmente tem algumas religiões aí e algumas igrejas que usam da mentira. Por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, católico lá de São Paulo, a igreja dele é católica. Ele abre a igreja, empurra os bancos todos para fora, põe as pessoas pobres para dormir lá dentro. De dia, solta elas de novo e coloca o banco no lugar. Quais as igrejas no Brasil que fazem isso hoje? Quantas? Não estou só criticando a igreja católica, não. Ele é católico. O padre Júlio Lancelotti é católico. Ele ajuda as pessoas, o básico que ele pode, vai debaixo da ponte, leva comida, leva remédio. E as pessoas criticam ele ainda, muito. Quem que tem coragem de fazer o que ele faz? Então a gente tem que parar e pensar, peraí, o que esse cara está fazendo? Independente da religião dele, é bom ou é ruim? É bom. Então deixa para lá a religião, ele é uma ótima pessoa. É isso que a gente tem que aprender a distinguir e julgar. E não levar a mentira para frente. Porque como diz aqui no próprio Evangelho, algumas pessoas tentaram emplacar isso na Bíblia, tem algumas versões que tem, fora da verdade não há salvação. Qual é a verdade? Está com quem é a verdade? Quem fala a verdade? Tem que falar a verdade. A verdade é exclusivista. Poxa, se o fulano fala a verdade, o outro fala mentira. Se um fala a verdade, o outro fala mentira. E vai por aí um monte de encrenca que acontece por causa disso. Então, o Evangelho nos deixa claro, é fora da caridade não há salvação. Pronto. Não é fora nem da verdade, não é? Porque a gente pensa o que está escrito em outros lugares e fica duvidoso. Poxa, espera aí. Fora da igreja não há salvação, tem algumas bíblias que está escrito assim. Fora da igreja não tem salvação. Mas a gente aprendeu que é fora da caridade que não há salvação. E se a gente conseguir fazer isso o máximo que a gente puder, em casa, na escola, no trabalho, na rua, principalmente na rua, que toda hora a gente é abordado, a miséria está aumentando, né? A gente que entrega a sopa por aí vê o sofrimento que está na rua, as pessoas com muita fome. No mundo inteiro tem isso. Não é só aqui, o mundo inteiro está se alastrando. O que vai acontecer? As pessoas têm que mudar de atitude. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Eu tenho que ir na igreja para melhorar? Não, não precisa. Qual era a igreja que Jesus frequentava? Qual era o prédio que ele ia? Não tinha. Ele dormia debaixo da árvore. Ele vivia andando a pé para lá e para cá, fazendo a caridade na rua, andando. Vira e mexe. Ele almoçava na casa de um, na casa de outro, para colocar algumas parábolas, alguns ensinamentos, e continuava andando. Não tinha uma igreja. Depois, infelizmente, veio o poder, né, de Roma lá no início. Depois que Jesus morreu, vamos juntar aqui, que esse cristianismo está crescendo muito, vamos trazer aqui para dentro do poder do governo, que a gente junto consegue dominar esse povo aqui. O poder junto com a igreja. Foi aí o grande erro. Infelizmente vem se propagando até hoje. O poder junto com a igreja fazendo as pessoas de boneco. Infelizmente é isso. Então, como nós não somos bonecos, nós temos a cabeça para pensar, para estudar, para discernir, vamos ler mais. Quem tiver a curiosidade, lê esse livro lá do Leon Denis, que é da FEB. Joana d'Arc, a médium. Por Leon Denis, um espírito francês, que ele recebeu mensagem dela própria e foi levando ele, ó. Está aqui, vamos ver, ela falando com ele. Antes dele escrever o livro, antes do Leon Denis escrever o livro, Joana d'Arc apareceu para ele lá na cidade, que ele começou a andar. Poxa, Joana d'Arc foi uma pessoa bacana, vou fazer o percurso que ela fez. Leon Denis, aí foi na cidade, foi na outra, aí ela ficou nessa árvore aqui, ficou naquela casa ali, subiu nesse castelo aqui, fez o percurso que ela fez, o Leon Denis. E ela apareceu para ele uma vez, sentado na beira do rio, e falou assim, Joana d'Arc para Leon Denis: tua alma se eleva e sente nesse instante a proteção de Deus que lança sobre ti. Comigo, que tua coragem aumente e patriota sincera, antes ames e desejes ser útil a esta França tão querida, e do alto, como protetora e mãe, contemplo sempre a tua fidelidade. Não sentes em ti nascerem pensamentos de suave indulgência? Joana falando com o Leon Denis. Junto de Deus, aprendi a perdoar, mas esses pensamentos não devem fazer em mim que nasça fraqueza. E divino dom, encontre em meu coração a força bastante para procurar esclarecer, às vezes, aqueles que por orgulho me querem monopolizar a memória. E quando cheio de indulgência, peço para eles as luzes do Criador e Pai, sinto que Deus me diz, ó, Deus falando com ela de novo, ela falando para o Leon Denis, o que Deus me diz.
Joana, protege, inspira, porém jamais faça fusão com teus algozes. Os padres, recordando o teu devotamento à pátria, não devem pedir senão perdão para aqueles cuja sucessão tomaram. Cristã, piedosa e sincera na terra, sinto no espaço os mesmos arroubos, o mesmo desejo de oração, mas quero minha memória livre e desprendida de todo cálculo. Não dou meu coração em lembrança, senão aos que a mim não veem mais do que minha humilde e devotada filha de Deus. Amando a todos que vivem nessa terra da França, aos quais procuro inspirar o sentimento de amor, de retidão e de energia. Joana d'Arc. Falando com Leon Denis. Então que bacana. Ele foi intuído para escrever um livro também. Falei, peraí, vou escrever esse negócio aqui. Foi escrito em 1906, 1907, a FEB só pegou ele para começar a publicar em 1944. É um livro velho, mas tem um ensinamento fantástico e encaixa realmente muito com o que a gente está vivendo hoje. Vamos procurar na nossa própria verdade, através do Evangelho, através de Jesus, dos ensinamentos e desses mártires que deixaram para nós tantos exemplos de amor, dedicação a Deus e ao Cristo. E que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre.